Vamos direto com o link do Bruno Pinheiro, do Supremo Tribunal Federal, volta a julgar daqui a pouco se o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados vão virar réus. Nossa, o que será que vai acontecer? Por suposta tentativa de golpe de Estado. O Bruno Pinheiro tem mais informações direto de Brasília. Boa tarde, Bruno Pinheiro. Tá todo mundo aqui numa expectativa. Ninguém sabe se vai ser recebida a denúncia ou não. Vai ser a maior surpresa. Conta pra gente. Fernando Capês, ótima tarde a você e a quem nos acompanha. A segunda etapa, então, deste julgamento começa logo mais, daqui a 25 minutos. Iniciou hoje cedo às 9h45 da manhã, veio esse intervalo do almoço, mas na parte da manhã todas as defesas fizeram ali suas falas, na verdade, apresentaram durante 15 minutos. Isso teve uma distribuição para todos os advogados, seguindo uma ordem alfabética também dos denunciados. E aí, claro, entre todos os denunciados, com exceção o advogado de Mauro Cid, os outros negaram qualquer envolvimento com esse plano de uma tentativa de golpe de Estado em relação aos atos do 8 de janeiro. Antes de iniciar o julgamento, de forma surpreendente, não havia solicitado nenhum tipo de credenciamento, nem repassado nenhuma informação. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que está sendo julgado neste assunto, neste inquérito, neste envolvimento com os atos do 8 de janeiro, chegou acompanhado também de alguns aliados e do seu advogado. Jair Bolsonaro assistiu na primeira fila do Supremo Tribunal Federal, na primeira turma, ao lado de deputados, como o líder da oposição, deputado Coronel Zucco, o deputado Evair de Mello, que também é aliado virtuoso, fiel ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, e outros parlamentares que também chegaram aqui no Supremo e acompanharam este julgamento. Alguns não conseguiram acessar, ficaram do lado de fora, houve o início até mesmo de uma confusão com a segurança, mas foi tudo resolvido e, diante disso, assistir então essas apresentações. Cada advogado recebeu 15 minutos. A gente relembra que envolve ex-assessores de Jair Bolsonaro, envolve militares, ajudante de ordens e nomes de confiança que estavam no alto escalão do ex-presidente. A defesa de Anderson Torres, advogado Elmar Novak, disse que aquela minuta que tanto se falou durante toda a investigação, que foi encontrada na residência de Anderson Torres, inclusive, essa minuta não valia de nada. Essa minuta estava, inclusive, na internet, nas redes sociais, e que Anderson Torres não ofereceu nenhum tipo de apoio jurídico, não estava em nenhum tipo de núcleo ali entre essa discussão sobre um planejamento de golpe de Estado. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro estava em São Paulo ontem, chegou hoje na parte da manhã aqui na capital federal, conversou rapidamente com jornalistas, reforçando que quando se deu a invasão, quando o ato do 8 de janeiro, ele não estava aqui na capital federal, estava nos Estados Unidos, e que nunca discutiu uma tentativa de golpe de Estado. O seu advogado, Celso Villard, fez uso da fala durante 15 minutos e alegou que Jair Bolsonaro foi o presidente e é o ex-presidente da República mais investigado da história. A gente vai, inclusive, rever esse momento. O presidente Jair Bolsonaro foi o presidente mais investigado da história do país. Uma investigação que perdurou por anos, que começa com o objetivo de investigar uma live de 4 de agosto de 2021, em que se autoriza a quebra de uma nuvem do seu ajudante de ordens, Coronel Cid, que hoje é delator, que perdura por meses essa investigação da quebra, com vários objetos diferentes. Num primeiro momento, verificava-se a live, numa investigação determinada pelo TSE. No segundo momento, investigava-se o cartão corporativo, os gastos do presidente e da então primeira-dama. Depois investigou-se até uma questão de emendas, para se chegar numa questão de vacinas. Portanto, não havia um objeto específico.
Ainda na mesma sustentação, a defesa de Jair Bolsonaro voltou a falar sobre o acordo, a delação de Mauro Cid com a Polícia Federal, esse acordo que foi firmado. Ele disse que tem um erro quando o Cid faz aquele desabafo, aquele áudio que foi divulgado inicialmente na revista Veja e veio essa repercussão. Para Celso Villardi, a defesa de Jair Bolsonaro, é muito estranho quando se faz esse desabafo, que o contrato deste acordo, desta delação, não autoriza que ele possa compartilhar com o irmão, com o cunhado ou com qualquer outra pessoa, qualquer informação que é considerada então sigilosa. E foi justamente este vazamento que acabou acontecendo e chegando inclusive naquele áudio de Mauro Cid, que inclusive ele foi ouvido novamente aqui no Supremo Tribunal Federal a convite do ministro Alexandre de Moraes. Após o vazamento daquele áudio, ele afirmava que acabou sendo instruído ou revelou a força diante do depoimento da Polícia Federal. Os advogados já estão retornando para o Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente foi almoçar com advogados e com outros aliados. Em minutos também retorna para o Supremo Tribunal Federal. Vai acompanhar aqui de dentro da primeira turma, no plenário, o que eu ouvi de aliados, que isso é uma forma de comprovar que Jair Bolsonaro está enfrentando esta denúncia olho no olho, que não vai fugir de nada. Está sentando na primeira fila para assistir este julgamento. Então, mais uma sessão hoje às 12h30 e a última agendada para amanhã às 9h30 da manhã. Segurança reforçada, muita movimentação dentro do colegiado. Há vagas para 126 convidados. A gente vai acompanhar como será então a segunda parte desta terça-feira. Fernando Capesso. Muito obrigado, Bruno Pinheiro. Nós vamos aqui debater, estamos com uma equipe aqui de juristas, mais a Maria de Carli, que é cientista política, temos condições de fazer uma avaliação sobre vários enfoques. Vou começar aqui, Nelson Kobayashi, com uma análise jurídica. A base de sustentação dessa denúncia, uma denúncia, Nelson, de 272 páginas. Eu confesso para você, Nelsinho, eu com 37 anos de carreira no Ministério Público, professor da Escola Superior do Ministério Público, eu aprendi e ensinei que denúncia é uma peça descritiva. Você descreve o fato, associa a pena e pede para ser instaurado o processo. Agora, você leva 272 páginas com introdução, você está escrevendo um livro ou está fazendo uma imputação? Primeiro ponto. E o segundo ponto que eu quero chamar a atenção, eu queria que você observasse, o Mauro Cid, a delação do Mauro Cid, ele desabafou, a revista Veja teve acesso a esses áudios, dizendo que foi forçado, foi compelido a dizer aquilo que não sabia, que a Polícia Federal queria que ele falasse aquilo que ele não sabia e que confirmasse as versões que lhe eram passadas. Ele foi preso no dia 3 de maio, sem nenhuma culpa formada. Ficou preso até 23 de agosto, quando foi proibido de ver o seu pai. Depois, no dia 25, foi proibido de ver a sua esposa. E aí, no dia 9 de setembro, ele resolve, então, não aguentando a pressão, falar. E deu 11 versões no total. Então, eu queria que você avaliasse o valor desta colaboração premiada, se ela vale como prova, se ela isoladamente vale como prova, se na maneira como ela ocorreu, ela tem algum tipo de valor, porque, de acordo com a lei das organizações criminosas, todas as tratativas têm que ser gravadas, desde a primeira conversa até a última. Está na lei e não tem gravação de tudo. Então, eu pergunto, a base de sustentação da denúncia, que é a colaboração premiada de Jair Bolsonaro, do Mauro Cid contra Jair Bolsonaro, qual a sua avaliação sobre esta colaboração? Bom, primeiro, muito boa tarde, Fernando Capesso, boa tarde à nossa bancada aqui desta tarde, doutor Paiva, doutor PP, nosso Felipe Monteiro, a Maria de Carli, todos que nos acompanham aqui no Linha de Frente, sempre um prazer, uma honra voltar, inclusive como comentarista aqui, onde comecei aqui na nossa Jovem Pan. Capesso, essa questão envolvendo o julgamento que se inicia hoje, pela aceitação ou não da denúncia contra Bolsonaro e outros 7 denunciados neste bloco, pelo Ministério Público Federal, pela Procuradoria da República, trouxe ali algumas sustentações da defesa e muitas delas
focando justamente nas fragilidades da delação de Mauro Cid. E são muitas, você trouxe algumas delas aqui. A própria existência dessa delação sendo realizada na sua primeira fase entre Polícia Federal e o delator, sem participação do Ministério Público, já seria uma ilegalidade, porque assim já decidiu o próprio Supremo Tribunal Federal. Não que a Polícia Federal não possa fazer delações, isso é possível, isso foi inclusive objeto de ação direta de inconstitucionalidade, mas sendo a Polícia Federal aquela que realiza a delação, tem que ter, por necessidade, a participação, ao menos, o endosso do Ministério Público, e alguns casos já foram anulados, principalmente da Operação Lava Jato, justamente pela ausência do Ministério Público. Ou seja, essa delação já nasce com este vício de nulidade. Além disso, a gente teve, como você bem disse, uma série de mudanças ao decorrer do tempo, de mudanças das versões. Foram várias as vezes que o Mauro Cid foi chamado por mentiras, omissões, contradições, e isso também é um outro ponto, Fernando Capês.